Há batalhas que todos veem, e há batalhas que ninguém percebe. Algumas têm gritos, prazos, barulhos de portas batendo, exames e relatórios. Outras são silenciosas e moram onde não chega a luz do olhar alheio. Quem atravessa uma guerra interior sabe como é tentar dormir quando a mente resolve marchar. Como é conversar sem voz quando o coração está cansado. Como é manter a rotina funcionando quando por dentro tudo parece suspenso. A Bíblia não desvia o rosto desse tipo de dor. Ela não oferece um atalho nem promete uma estrada sem pedras, mas entrega direção, companhia e uma promessa que resiste aos dias ruins. Deus caminha com o seu povo no meio das lutas e ensina um caminho possível mesmo quando os obstáculos parecem intransponíveis. A história de Josué e Jericó é uma dessas cenas que continuam falando através dos séculos, porque ela combina uma estratégia estranha aos olhos humanos com um resultado incontestável. Antes do grito de vitória, houve 6 dias de silêncio. Antes do colapso das muralhas, houve passos repetidos que, à primeira vista, não pareciam produzir nada. E, no entanto, foi exatamente a constância no que Deus ordenou que preparou o terreno para o milagre. Por isso, ao abrirmos essa narrativa, não buscamos apenas um relato antigo, mas um mapa de ritmo, de perseverança e de obediência que se aplica à vida real. Talvez a sua muralha more dentro de casa, no lugar em que deveria existir descanso, mas onde, nos últimos tempos, se instalaram frieza e distância. Talvez a muralha esteja no trabalho, num ambiente difícil, em portas que não abriram, em expectativas frustradas. Talvez a muralha pese no corpo e na mente, com cansaço que não passa, com ansiedade que visita em horários indevidos, com diagnósticos que assustam. Ou talvez a muralha tenha o tamanho de uma lembrança, uma amizade quebrada, uma traição não resolvida, uma injustiça que deixou marcas. Seja qual for a sua Jericó, o ponto de partida é este. Deus não se intimida com muralhas e não abandona quem caminha com Ele. Ele dá direção, sustenta o passo, renova a esperança e, no tempo certo, derruba o que parecia definitivo. Hoje vamos percorrer a história com calma. Vamos entrar no contexto, sentir o peso da missão sobre os ombros de Josué, observar o silêncio das 6 voltas, ouvir o som das trombetas e entender o clamor do 7º dia. Depois, vamos recolher as lições que esse caminho ensina e, por fim, traduzir tudo para a rotina de uma família que precisa de reconciliação. No final, vamos orar juntos, não como quem repete fórmulas, mas como quem se coloca diante de Deus com verdade, pedindo que Ele faça cair o que nós não conseguimos derrubar sozinhos. Josué não assumiu a liderança num tempo de calmaria. Ele recebeu o bastão depois de Moisés, uma figura cujo nome carregava memórias de livramento e de revelação. Pense na sombra desse legado. O homem que enfrentou o faraó, que viu o mar se abrir, que conduziu um povo inteiro pelo deserto. Agora, o cartão de visitas de Josué seria uma cidade fortificada. À frente estava Jericó, um símbolo de segurança para quem estava dentro e um anúncio de impossibilidade para quem estava do lado de fora. Não era um obstáculo qualquer. Era a primeira batalha da Terra Prometida, e o modo como ela seria vencida moldaria a imaginação espiritual do povo. As muralhas de Jericó não eram apenas altas, eram espessas, projetadas para resistir a cercos longos e para desgastar o ânimo de qualquer invasor. Cada pedra comunicava autossuficiência. Cada torre sugeria que as pessoas de fora não passariam. O cálculo humano olhava e dizia: não dá. A memória de Israel, porém, já conhecia milagres, e a liderança de Josué tinha aprendido com Moisés a ouvir antes de agir. O que Deus diz quando o que está diante de nós parece maior do que nossas forças? A resposta divina não veio em forma de catapultas ou arietes. Não houve um plano engenhoso de túneis ou de escaladas noturnas. Deus entregou uma estratégia que soava mais como liturgia do que como tática de cerco. Marchar ao redor da cidade uma vez por dia durante 6 dias em silêncio, com a arca da aliança à frente e trombetas nos lábios dos sacerdotes. No 7º dia, marchar 7 vezes, tocar as trombetas e então clamar.
É assim que muitas vezes a fé se apresenta. Um convite a praticar um ritmo que por algum tempo não dá a impressão de produzir resultados, mas que reordena por dentro o coração de quem obedece e prepara no invisível o terreno da intervenção. Imagine o primeiro dia. O sol de Canaã derrama luz sobre as pedras. Dos muros, sentinelas observam com curiosidade e desdém. O povo caminha. Não há discussões. Não há gritos. Há passos. Os pés levantam poeira. As sandálias assinalam um compasso comum. A arca avança. E Israel aprende a caminhar sem barulho. Ao final da volta, nada cai. As muralhas seguem intactas. O segundo dia repete a cena. O terceiro também. No quarto, talvez alguns se perguntem por que continuar. No quinto, a fadiga tenta instaurar um argumento. No sexto, a dúvida faz uma última tentativa de se organizar. E ainda assim, o povo segue. A obediência não discute com o resultado. Ela se compromete com a ordem recebida. No sétimo dia, a rotina muda. Não é mais uma volta, são 7. O corpo sente, a mente questiona, mas a vontade se submete. O toque das trombetas, que durante os 6 dias foi lembrança de propósito, agora se torna anúncio de clímax. Quando o som enche o ar, quando a voz do povo se une em clamor, aquilo que parecia imutável cede. Não é uma pedra isolada que escorrega, é a lógica da autossuficiência que ruína. As muralhas caem porque uma comunidade decidiu contar os dias pela palavra de Deus e não pela aparência dos muros. A vitória tem forma de queda, mas nasce de um processo. Passos, silêncio, perseverança e, por fim, clamor. Há ainda detalhes que não devem ser ignorados. A arca ia à frente, como sinal de que a presença de Deus orientava o caminho. O silêncio não era descuido, era disciplina para impedir que a murmuração tomasse a narrativa antes da hora. O número 7, repetido nas voltas e no dia, lembrava que o tempo do milagre tem sua cadência e não pertence à ansiedade do homem. Em Jericó, Deus educa o seu povo. Ele derruba a muralha, sim, mas ensina como se caminha até o momento em que ela cai. O Deus que faz o mar se abrir também treina corações a andar quando a paisagem não muda. Não, quando as pedras foram ao chão, não foi apenas uma cidade que se rendeu, foi um futuro que se abriu. Israel entrou na terra com a lembrança de que a promessa não depende do músculo do braço, mas da fidelidade de Deus e do engajamento obediente do seu povo. Josué amadureceu como líder, o povo amadureceu como comunidade, e a história ganhou uma metáfora que atravessa gerações. Algumas muralhas não caem com golpes de força, mas com passos alinhados à voz de Deus. Jericó ensina, antes de tudo, que a vitória começa antes do barulho do triunfo. O milagre não se inaugura no grito, mas no primeiro passo do primeiro dia. Cada volta silenciosa foi parte do milagre, porque cada volta treinou o coração do povo a permanecer quando nada aparente acontecia. Essa é uma lição que contraria o nosso tempo. Acostumado a resultados imediatos, a respostas instantâneas, a uma busca constante por atalhos. Em Jericó, Deus nos chama para uma espiritualidade paciente, que se mede pela fidelidade e não pela velocidade. A narrativa também revela que Deus trabalha por processos. Ele poderia ter derrubado as muralhas no primeiro dia, e ninguém duvidaria do seu poder. Mas ele quis moldar um povo, não apenas entregar um resultado. Os 6 dias de silêncio são uma oficina de caráter. É ali que se aprende a calar a murmuração, a alinhar o passo com o do outro, a reconhecer que a presença de Deus é suficiente mesmo quando o cenário não colabora. O processo não é castigo, é cuidado que prepara para a responsabilidade da vitória. Outra lição essencial é o valor do silêncio. Nem toda batalha se vence falando. Muitas guerras se agravam porque a língua corre mais rápido do que o discernimento. O silêncio de Jericó não foi omissão, foi estratégia para proteger a unidade e a fé. Há momentos em que a melhor resposta à provocação é guardar o coração. Há conversas que só devem acontecer depois que o passo já ensinou o que precisa ser dito. Silêncio, nessa lógica, não é ausência de ação. É a escolha de agir com foco, sem ceder espaço ao ruído que distrai.
Por fim, Jericó nos fala sobre obediência. Obedecer quando entendemos é confortável. Obedecer quando não faz sentido é fé. A obediência que derruba muralhas não é uma explosão isolada de entusiasmo. É a soma de pequenos atos repetidos com devoção. Quando a obediência encontra o tempo de Deus, o que estava erguido como impossível se torna lembrança e testemunho. É por isso que a história termina em clamor, mas é sustentada por passos. O clamor celebra o que a constância construiu. Vamos traduzir o caminho de Jericó para dentro de uma casa que precisa de reconciliação. Há lares que se acostumaram com a fala curta, com a troca formal de informações, com a agenda que não se encosta e com o carinho que não encontra jeito de aparecer. Em muitos casos, ninguém decide ferir, apenas deixam de decidir cuidar. A muralha cresce quando o silêncio não é disciplina, mas distância. O convite de Jericó é recuperar o ritmo, estabelecer voltas pequenas e constantes, praticar gestos que, à primeira vista, parecem insuficientes, mas que, com o tempo, reensinam o coração a confiar. Imagine um casal que, nos últimos meses, fala o necessário e evita os assuntos que importam. O primeiro passo pode ser combinar um horário semanal para uma refeição sem telas. Não se trata de resolver tudo numa conversa, mas de criar espaço para a presença. Na semana seguinte, o passo é perguntar com genuíno interesse como o outro está e ouvir sem pressa, sem cruzar a fala para consertar, sem usar a memória como arma. Depois, quando surgir um tema sensível, a proposta é nomear sentimentos sem acusação, com frases que falem da própria experiência, em vez de rótulos sobre o outro. Em algum momento, será preciso pedir perdão pelo tom, pela ausência, pela impaciência. Perdão não apaga a memória, mas abre caminho para que novas lembranças sejam construídas. Se há filhos, o caminho inclui resgatar pequenos rituais. Ler juntos por alguns minutos, orar de mãos dadas antes de dormir, levar cada um a um passeio simples de tempos em tempos para ouvir e ser ouvido. Esses gestos, repetidos como voltas diárias, comunicam ao coração algo que as grandes declarações não sustentam sozinhas: presença, interesse, cuidado. A confiança não volta com um discurso, ela volta quando o corpo reaparece nos lugares em que havia faltado e quando a voz reaprende a dizer "estou aqui" de modo concreto. É possível que no começo nada pareça mudar. As primeiras conversas podem ser tortas, algumas tentativas podem soar forçadas e uma ou outra lembrança pode doer mais do que o previsto. Jericó nos ajuda justamente nessas horas. Em vez de abandonar a volta porque não caiu uma pedra, a família escolhe manter o ritmo. Decide que uma refeição por semana sem distrações vale mais do que 10 promessas grandiosas. Decide que uma oração simples junta o que a discussão longa separa. Decide que o cuidado constante é o caminho por onde a reconciliação chega. Quando depois de um tempo um sorriso volta a aparecer sem esforço, quando o abraço deixa de ser protocolo e volta a ser lugar, quando a casa recupera um modo de falar que não fere, então se percebe que as muralhas começaram a ceder. Esse processo exige humildade, porque toda reconciliação passa por reconhecer o próprio papel no distanciamento. Exige coragem, porque conversar sobre o que feriu dá medo. Exige esperança, porque ninguém investe de novo onde já doeu, se não acredita que Deus pode fazer novo o que envelheceu por dentro. E exige, sobretudo, oração, porque a presença de Deus é a arca que abre caminho diante do povo. A família que caminha com Deus não é perfeita, é guiada. Não evita todos os conflitos, aprende a atravessá-los com menos perdas. A queda das muralhas em casa quase nunca é um evento. Normalmente, é resultado de uma temporada de passos em comum. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti com sinceridade. Trazemos nomes, rostos, memórias e dores. Não disfarçamos as muralhas, nós as entregamos. Tu conheces a história que contamos para os outros e, mais ainda, a história que contamos quando deitamos a cabeça no travesseiro. Tu sabes onde a fé vacilou, onde a esperança ficou fina, onde a vontade de continuar diminuiu. Por isso, começamos reconhecendo que precisamos de Ti, precisamos da Tua direção para dar o próximo passo,
e do teu fôlego para sustentar a caminhada. Oramos pelas famílias. Apresentamos casamentos que perderam o brilho, diálogos que minguaram, gestos de carinho que encolheram. Pedimos que o teu Espírito sopre sobre as casas, acenda de novo a chama da paciência, da gentileza e da fidelidade. Pedimos coragem para pedir perdão e generosidade para perdoar. Pedimos sabedoria para falar no tempo certo e humildade para calar quando a palavra não ajuda. Abençoa pais cansados, mães sobrecarregadas, filhos inquietos, avós que sustentam com oração as brechas do lar. Visita salas, cozinhas e quartos com a tua paz que não depende de circunstâncias. Oramos por aqueles que lutam no trabalho. Tu vês currículos sem resposta, contas que assustam, ambientes que pesam. Dá recursos, dá ideias. Abre portas que ninguém pode fechar e fecha portas que pareciam atraentes, mas desviariam o coração. Onde houver humilhação, que nasça honra. Onde houver medo, que floresça coragem. Onde houver mediocridade, que surja a excelência como culto prestado a ti. Oramos por quem sofre no corpo e na mente. Para quem batalha contra a ansiedade e o cansaço, pedimos descanso verdadeiro, noites em que o sono volta como presente, manhãs em que a esperança acorda antes do alarme. Que o teu consolo alcance o lugar onde a palavra humana não chega. Oramos pelas relações que machucam. Tu conheces conversas que azedaram, mensagens que feriram, promessas quebradas que deixaram cicatrizes. Pedimos proteção contra ambientes que adoecem. Pedimos firmeza para sustentar limites que preservam. Pedimos doçura para recomeços possíveis. Que a verdade e a graça caminhem juntas em nossas bocas e em nossos gestos. Agora, como povo que aprende com Jericó, apresentamos as nossas voltas diárias. Entregamos o gesto simples que escolheremos repetir. Entregamos a agenda que precisa de espaço para a presença. Entregamos a disciplina que parece pequena, mas que diante de ti prepara o terreno do impossível. Pedimos que, no teu tempo, as muralhas caiam. Pedimos que, enquanto elas não caem, o nosso coração não desista. Ensina-nos a caminhar quando nada muda por fora e a clamar quando chegar a hora. Que a tua presença vá à frente como a arca, que a tua voz seja a nossa medida, que a tua fidelidade seja a nossa segurança. Declaramos em fé que o impossível não é obstáculo para o teu amor. Declaramos que a tua graça é suficiente para os dias bons e para os dias difíceis. Declaramos que Jesus Cristo é a nossa paz e que o teu Espírito é o nosso consolo e a nossa força. Por isso, assumimos um compromisso diante de ti. Daremos o próximo passo com obediência e confiaremos que o teu tempo é perfeito. Se for necessário, repetiremos o passo quantas vezes for preciso. Se for preciso esperar, esperaremos contigo. Se for tempo de clamar, clamaremos com todo o coração. Nosso grito não é desespero, é esperança alinhada ao teu jeito de agir. Em nome de Jesus, amém. Se essa palavra encontrou você em meio a uma batalha, eu quero encorajar o seu coração. Continue caminhando. Não despreze as voltas silenciosas. O que parece pequeno aos olhos do mundo tem peso diante de Deus. Se você crê que Ele está trabalhando enquanto você obedece, escreva nos comentários, eu creio. Se conhece alguém que precisa dessa esperança, compartilhe este conteúdo. Guarde este roteiro para os dias em que a animação faltar. E, sobretudo, escolha hoje um gesto simples que você pode repetir amanhã. As muralhas são grandes, mas o amor de Deus é maior do que todas elas. Ele derruba o que nos prende e, ao mesmo tempo, nos ensina a caminhar de um jeito novo. Onde a graça passa, a vida recomeça, e a vitória deixa de ser teoria para tornar-se história contada com gratidão.